Hoje eu vou te ensinar a forma correta de diversificar seus investimentos. E vou quebrar também vários mitos aí que correm por aí sobre investimentos, sobre diversificação. E é preciso ter muito cuidado com alguns gráficos que você vê por aí. E eu vou mostrar como nem sempre as coisas são tão simples e claras quanto parecem. Caso você não me conheça, me chamo João Paulo Azevedo, trago conteúdo sobre investimento semanalmente aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho também aqui embaixo para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos. E também me siga no Instagram, vou deixar o link aqui em cima. Me siga lá porque tem conteúdo diariamente sobre investimentos por lá também. Inclusive esse vídeo veio de uma pergunta que eu recebi lá no Instagram. Uma pergunta feita pelo Arthur Sapp. Ele perguntou o seguinte: concorda com aquele gráfico que diz que mais de 20 ativos a diversificação não tem o mesmo efeito? Então esse gráfico aqui tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele não é tão simples de analisar quanto parece. Não é você escolher um número X ali de ações e a diversificação está completa. Tem várias variáveis a mais que a gente tem que levar em consideração aqui, até porque a gente tem que levar também outros pontos em consideração para ter sucesso nos investimentos, e não somente uma diversificação mínima. Mas relaxa que eu vou explicar tudo aqui detalhadamente para você ao longo desse vídeo. Primeiramente, para explicar para quem não sabe como é que esse gráfico funciona, a gente separa aqui o risco não sistêmico e o risco sistêmico. O risco não sistêmico é o risco diversificável. Então você pode ver pelo gráfico que quanto mais ativos você tiver, quanto mais para a direita, a nossa linha vai caminhando, menor o risco do seu portfólio. Por quê? Quanto mais você diversifica, mais você reduz o risco. Pensa o seguinte: se você tiver uma ação e essa única ação for mal, então o risco é de 100% no seu portfólio. O risco, no caso, eu falo a rentabilidade ruim. Agora, se você tem 20 ativos, essa única ação for mal, o impacto dela na sua carteira é muito menor. Então, esse é o risco diversificável, é o risco intrínseco de cada um dos ativos. Agora, o risco sistêmico é o risco não diversificável. Esse é o risco, por exemplo, de uma tributação, como está tendo agora a reforma tributária. Isso atinge todo o mercado. Crises econômicas, hiperinflação, tudo que pega o mercado como um todo. É o tipo de coisa que não importa se você tem 1 ou 30 ativos. Todos os ativos, todo o mercado, toda a bolsa é impactada. Então não faz diferença você estar diversificado ou não. Esse é o risco sistêmico, é o risco do sistema, é o risco não diversificável. Até esse ponto aqui eu concordo. Contra dados não há argumentos, Então a gente sabe, pelo gráfico dá pra ver, que lá por volta de 15, 20 ativos, você adicionar novos ativos, você meio que não reduz tanto mais o seu risco diversificável. É como se fosse o limite ali da diversificação. Aí muita gente pensa que ter somente 15, 20 ativos por ali é o bastante e você não precisa ter mais ativos porque já está com todo o benefício possível da diversificação. Mas calma aí que não é bem por aí. Tem vários poréns aqui e agora que eu vou começar a quebrar vários mitos sobre isso. O primeiro ponto, é a sua macroalocação. Quantos por cento da sua carteira você tem em ações? Se você tem, por exemplo, 20% do seu portfólio total em ações, você tem umas 5 ações, já está bem. Porque o peso de cada uma das ações vai ser pequeno, Seria por volta de 2, 3, 4% do seu portfólio total, cada uma das empresas. Agora, se você tem 100% em ações, 80% em ações, aí você tem que começar a ter mais empresas. Porque você tem que pensar também no peso específico de cada um dos ativos em relação ao seu patrimônio total. Então já começa aqui, a gente vê que nem sempre as coisas são tão simples, mas calma que tem mais. Se você tiver, por exemplo, 100% da carteira em ações ou a maior parte da carteira em ações, mesmo assim, o ideal não é você se limitar a somente 15, 20 ativos. A gente pode considerar isso como se fosse o mínimo para você ter em ações, mas não existe máximo. Não existe esse já é um mito também bem forte. Não existe essa de que quanto mais diversificado você for, mais você tende a regredir a média no mercado, da sua rentabilidade, As pessoas acham que se você tiver 50 ações na carteira, do Brasil, por exemplo, a sua rentabilidade vai ser igual o Ibovespa. O pessoal chega a brincar assim, então por que você não compra logo o BOVA11, um ETF do Ibovespa? Não é a mesma coisa, porque a composição da sua carteira pode ser completamente diferente da composição do Ibovespa. Você pode ter diferentes classes de empresas de diferentes segmentos. O Ibovespa é muito concentrado em commodities, como Vale, Petrobras, ou financeiras, como bancos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil.
Você pode ter nenhuma dessas empresas e ainda assim ter 50 ativos na carteira. A sua rentabilidade vai ser muito diferente do Ibovespa somente por conta disso, porque as 10 maiores posições do Ibovespa representam mais ou menos 1/3 de todo o índice. E ainda vem outro gráfico aqui que é muito importante você prestar atenção. E por que você ter 15 e 20 ativos é um mínimo e não o máximo? Esse gráfico que eu botei na tela, ele é um estudo feito com o mercado americano. Mas o importante é entender o porquê, né? A racional por trás do estudo, você vai ver que ele vale o mesmo aqui para o Brasil também. Esse gráfico ele mostra que a grande maioria das ações, elas perdem para a média, a rentabilidade delas. Esse gráfico ele pega mais de 20 anos de estudo, dos anos 90 até 2017, se eu não me engano. Você pode olhar que a maioria das ações perdem para a média. E eu nem estou falando do índice aqui, nem estou falando do índice do S&P 500, eu estou falando da média mesmo, de todo o mercado americano. Por que isso acontece? Você pode observar que lá na ponta extremidade direita tem uma barrinha um pouquinho maior. E são as ações com rentabilidade acima de 1000%. E aí a gente vê o seguinte: existe uma assimetria entre o quanto você pode perder e o quanto você pode ganhar. O máximo que você pode perder é 100%, é aquela barra mais da esquerda. É mais ou menos uma rentabilidade negativa entre 50% e 100%. Mas o máximo que você pode ganhar, vão ter ações ali que cresceram 20.000%. Então, as ações que crescem muito fora da média, elas crescem tão fora da média que elas puxam a média para frente. Por conta disso, a maior parte das ações perdem para a média. E aí que vem o grande ponto. Por quê? Você ter 15 ações na sua carteira, por exemplo, a chance de você ter as ações que vão despontar muito fora da média lá na frente é muito menor do que você ter muitas ações. Quanto mais ações você tiver, maior a chance de você ter as ações que vão despontar muito fora da média. Isso, inclusive, era parte da estratégia do Peter Lynch, que foi um dos grandes investidores de todos os tempos. O seu fundo de ações, o Fidelity Magellan, ele teve a melhor rentabilidade de fundos de ações de todos os tempos durante o período que foi analisado, que ele foi o gestor desse fundo. Foi 29% ao ano por mais de uma década. E a estratégia dele consistia em ter uma carteira ultra diversificada. Ele chegou a ter 1.400 empresas na sua carteira. Porque dessa forma, a chance dele ter as ações que vão despontar muito fora da média era muito grande. E a chance de você ter também um monte de ação que vai ter rentabilidade horrível também é muito grande. A grande questão é a seguinte, essa assimetria. As ações que vão performar mal, você vai perder 30%, 50%, que seja 100%, mas você vai ter algumas que vão dar 1.000%, 2.000%, 10.000%, 20.000%. Essas ações vão compensar todas as ações que vão mal na sua carteira. Por isso que é importante você ter uma carteira ultra diversificada, porque a chance de você ter essas empresas é muito maior. Um outro ponto aqui para você se atentar a essa limitação ou diversificação dos seus investimentos. Nada adianta você ter, por exemplo, 20 ações na carteira e serem 10 bancos e 10 elétricas, tá? Também é um ponto aqui a se atentar. Você tem que diversificar em segmentos também, porque existem riscos inerentes ao segmento. Se acontecer alguma canetada lá que pega todas as elétricas, como aconteceu no governo da Dilma mesmo aqui no Brasil, todas as ações de empresas elétricas caíram. Então nada adianta você ter concentração em segmentos, mesmo que tenha muitos ativos. Também tem que diversificar em segmentos, não esqueça disso. Um último ponto e o mais importante para mim, na minha opinião, você consegue sim reduzir esse risco sistêmico. E como que você faz isso? Diversificando a sua carteira globalmente. Muitos fatores, desse risco sistêmico, eles são exclusivos do Brasil, por exemplo. Um exemplo aqui, a reforma tributária vai impactar as ações das empresas do Brasil. Não vai impactar empresas dos Estados Unidos, não vai impactar empresas da Europa, não vai impactar empresas do Japão, da China, de nenhum outro lugar do mundo. Então, quando você tem a carteira super diversificada, você se protege. Por exemplo, uma hiperinflação é uma inflação que pode acontecer com o real, com a nossa moeda, mas não vai impactar o dólar, não vai impactar o euro, não vai impactar o ien. Então você tem uma carteira totalmente globalizada, te protege muito disso. Vai sobrar um resquício ainda de risco sistêmico, você não consegue diversificar ele, que são grandes crises globais, como por exemplo 2020 e 2008. Todo o mercado acionário mundial foi impactado nessas grandes crises. Mas o importante é você reduzir ao máximo esse risco. Porque assim, você não perde rentabilidade, você vai tendo a rentabilidade dos países que você está investindo, e a grande maioria deles com certeza vai ter uma rentabilidade positiva, e você reduz o risco. Reduzir o risco e não reduzir rentabilidade é tudo que o investidor deve querer e deve procurar. Então você consegue sim reduzir esse risco sistêmico, mas para isso tem que diversificar de forma global. Comente abaixo agora quantos ativos você possui. Você acha que está diversificado ou deve diversificar mais? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a montar o seu portfólio de investimentos da melhor forma possível. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.